Bom dia, tia Graça aqui de volta e a nossa segunda aula de hoje é a aula de ciências de acordo com o horário que vocês têm aí, tá certo? Iniciando a nossa terceira unidade na página 34 do livro de ciências, pois hoje iniciaremos a terceira unidade, tá certo, pessoal? Então vai lá, abre na página 34 de ciências. Tá certo? A tia Graça também achar aqui, né? No livro dela, a página 34, para descobrirmos qual é o assunto. Iniciaremos a nossa terceira unidade, tá certo? Deixa a tia Graça colocar aqui. Nossa terceira unidade do livro de ciências, na página 34. Vamos ver o que a gente vai conhecer. Hoje vamos conhecer o reino vegetal. O reino vegetal. Vegetal são todas as plantas, né? Plantas, flores, frutos. Então, vamos conhecer um pouco dele. Para melhor que vocês compreendam, tia Graça vai explicar nos cartazes e vai fazer um pequeno vídeo aqui do meu quintal mesmo, de algumas plantas, porque sempre nas casas das pessoas tem que ter plantas, né? Então, vamos lá para os nossos cartazes, tá bom? Então, como tia Graça tinha falado, vamos continuar nossa aula de ciências aqui nos cartazes. O reino vegetal. As plantas são seres vivos para o planeta. Elas deixam o ambiente mais bonito e o clima mais agradável, além de abrigo, alimento para alguns animais. Os vegetais podem ser encontrados nas florestas. O reino vegetal, como tia Graça falou, a gente vai dar continuidade aqui nos cartazes, tá certo? Conhecendo mais um pouco da nossa aula de ciência. As plantas são seres vivos para o planeta. Elas deixam o ambiente mais bonito e o clima mais agradável, além de abrigo, alimento para alguns animais. Os vegetais podem ser encontrados nas florestas, jardins, lagos e em muitos outros lugares, tá certo? Para viver, as plantas precisam de água, de luz e de espaço e terra, tá certo? Existem plantas que vivem na terra, são chamadas de plantas terrestres, e existem plantas que vivem na água, são chamadas de plantas aquáticas, e também existem plantas que vivem no tronco de outros vegetais, nas paredes, nas rochas, por isso vivem no alto, são chamadas de plantas aéreas, tá certo? Assim como os animais, as plantas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá certo? Bom, aqui começa o processo, onde planta-se a sementinha, aí ela nasce, tá certo? Cresce, quer dizer, começando aqui, né? Ela nasce, aí ela cresce, ela reproduz e ela morre, tá certo? Igual os animais e os seres humanos. Agora vamos conhecer por etapa as partes das plantas, tá certo, pessoal? É muito interessante. Vamos lá. As plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos. Porém, nem todas as plantas possuem tudo isso. Conheça um pouco de cada parte. Vamos começar pela raiz. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou outra superfície. Existe raiz que nos serve de alimento, a batata doce, a cenoura, a macaxeira e entre outros. Bom, vamos agora para o caule. O caule é a parte que sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos. Há caule grosso e finos, alguns até usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. Vejam como o caule é tão importante para as plantas.
As folhas é a parte que produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e a transpiração das plantas. Algumas servem de alimento para o homem, como o alface, o repolho e outros como medicação, como a erva doce e a hortelã. As flores é a parte que são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem de frutos e sementes. Elas são coloridas e têm um bom cheiro. Os frutos é a parte que guarda as sementes que ficam dentro das frutas e dão origem a outras plantas, tá certo?